A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da Casa Publicadora das Assembleias de Deus sobre Jó, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Na lição número 11, nós vimos a teologia de Eliú, o sofrimento é uma correção divina. Hoje, a lição número 12, equivalente ao dia 20 de dezembro de 2020, e o tema é Quando Deus se revela ao homem. Texto áureo: Então, o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. Jó 40, verso 6, verdade prática. Mesmo transcendente e distinto de sua criação, Deus se revela ao homem mortal. A leitura bíblica em classe, nós encontramos em Jó, capítulo 38, do versículo 1 ao 4, capítulo 39, do versículo 1 ao 6, capítulo 40, do versículo 15 ao 18 e o versículo 24, capítulo 41, do versículo 1 ao versículo 3. Leiamos. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos? Ou consideraste as dores das servas? Contarás os meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos enrijam, crescem com o trigo, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despiu livre o jumento montês e quem soltou as prisões ao jumento bravo, ao qual dei o ermo por casa e a terra salgada por moradas? Contempla agora o behemote que eu fiz contigo, que come erva como o boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro. Os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze. A sua ossada é como barras de ferro. Podê-lo-iam, porventura, caçar à vista de seus olhos? Ou com laços lhe furar o nariz? Poderás pescar com anzol o Leviatã? Ou ligarás a sua língua com a corda? Podes pôr uma corda no seu nariz? Ou com um espinho furarás a sua queixada? Porventura multiplicarás suas suplicações para contigo? Ou brandamente te falará? O objetivo geral dessa aula é mostrar que Deus se revelou ao homem para mostrar-lhe seus propósitos. Objetivos específicos: ensinar que Deus se revela aos homens. Segundo, pontuar que a criação expressa a glória de Deus. E terceiro objetivo, acentuar que a nossa justiça jamais se sobreporá à divina. O ponto central desta aula é: Deus se revela ao ser humano. Deus se revela ao ser humano.
Então, leiamos o texto com breves comentários, né? Nessa lição, vamos estudar como Deus se revelou a Jó e dialogou com o patriarca. Isso nós vamos encontrar do capítulo 38 ao 41. Esse episódio marca o ápice do livro de Jó, o ponto mais elevado, pois mostra a quebra do silêncio divino. Deus, então, aqui, ele quebra o silêncio e vai começar a conversar com Jó. Ao longo desse estudo, veremos que as respostas de Deus não são precisas, segundo a objetividade que os humanos esperam. Jó, portanto, é desafiado a comparar a sua habilidade e sabedoria com as divinas, com a sabedoria e a habilidade de Deus, e a responder quem de fato age com justiça no mundo. Então, o questionamento de Jó, né, dentre as várias coisas que ele disse, era buscar a justiça, né, a sua justiça própria, porque, conforme nós já vimos em lições anteriores, ele estava com a consciência limpa, tranquila, de que ele não havia cometido nenhum ilícito. Portanto, ele queria que Deus o justificasse, que Deus mostrasse aos seus amigos ao redor que ele era justo, assim como ele mostrou para Satanás, quando Satanás chegou à presença de Deus com os filhos de Deus. Ele certamente, Jó, queria que Deus revelasse para todo mundo que ele era justo. E aí nós temos o tópico 1, a revelação de um Deus pessoal, um Deus que se relaciona com a sua criatura. Subtópico 1, o Deus que tem voz. O Altíssimo havia falado nos 2 primeiros capítulos, mas essa fala era totalmente desconhecida por Jó e seus amigos ao longo do livro. Então, no primeiro capítulo e segundo capítulo, Deus tem um diálogo com o diabo, conforme nós já vimos, e a partir desse diálogo acontece toda essa tragédia na vida de Jó. Assim, até o capítulo 38 houve muitas falas sobre Deus. Então, Jó e os seus amigos conversavam e falavam sobre Deus, sobre a teologia que eles seguiam, a religião que eles professavam. Jó falou, a sua mulher e seus amigos falaram, e como nós vimos, houve um silêncio de Deus. Todavia, Deus mesmo não falou durante todo esse período. Então, a partir do capítulo 3 até o capítulo 37 de Jó, Deus ele não se manifesta e não fala. E depois ele estava o tempo todo presente, Deus estava presente, mas sem dizer nada a Jó, sem trocar uma palavra, até que quebrou o silêncio. Então, nós temos aí na leitura bíblica em classe, Jó 38, versículo 1, mas eu quero abrir já a minha Bíblia de Estudo Pentecostal, a melhor Bíblia do Brasil, e se eu fosse você, eu também faria a mesma coisa, a Bíblia de Estudo Pentecostal da nossa CPAD, a Bíblia mais completa do Brasil. Então, Jó 38, 1 diz: depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Então, Deus agora vai dialogar com Jó, vai falar com Jó. E esse Deus, conforme o título aqui do subtópico, um Deus que tem voz, um Deus que se relaciona com seus filhos, com suas criaturas, um Deus de relacionamento, um Deus que fala. Porque às vezes nós temos muito hábito de falar, principalmente em oração. A gente fala muito, mas não abre bem os ouvidos para ouvir Deus falar conosco. Nós precisamos falar com Deus
e Deus também fala conosco e nós temos que ouvir. A melhor maneira hoje, principalmente na nossa dispensação, a melhor maneira de ouvir Deus falar é através da Bíblia Sagrada, sendo falada ou lida ou estudada, é Deus falando conosco. Mas vamos ao subtópico 2, a poderosa manifestação de Deus. A cena, sem dúvida, é impactante, parecida com a da pesca maravilhosa, que está lá em Lucas capítulo 5, eu vou ler na Bíblia na linguagem de hoje, da Sociedade Bíblica do Brasil, Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao 11, que fala sobre a pesca maravilhosa. Lucas capítulo 5, do versículo 1, então diz assim: certo dia Jesus estava na praia do lago da Galileia, a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus, para ouvir Deus falar. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Eles acabaram o trabalho de uma noite inteira. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, o de Pedro, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Jesus ensinando o povo do barco de Pedro. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão então responde: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas, já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Na outra linguagem tradicional diz: sob a tua palavra, né? Ou seja, eu vou obedecer a tua palavra. Aqui Deus falando através de Jesus como um homem, que ao mesmo tempo era Deus. Então aqui Pedro já entendeu, depois de ouvir o discurso de Jesus, que Deus estava ali falando através de Jesus. E ele disse: eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Na outra versão disse: você será pescadores de homens. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Então aqui nós temos Jesus falando, Deus falando e os homens obedecendo. Então, retomando aqui o subtópico 2, quando Simão Pedro, após seguir a orientação de Jesus, pegou uma grande quantidade de peixes, ao recolher as redes que havia lançado, imediatamente exclamou: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. A majestade divina impactou a Pedro. E todos nós, quando ouvimos Deus falar, quando nós temos uma revelação da voz de Deus, da presença de Deus,
nós somos impactados e transformados por esta presença gloriosa de Deus. Então ele diz, não foi diferente com o patriarca Jó. Ele ouviu a voz que tanto ansiava por ouvir, o Altíssimo revelou-se pessoalmente, isso aqui é muito importante, porque Deus, meu irmão, meu querido professor de EBD, meu querido aluno, Deus, ele se revela pessoalmente para cada um de nós. Primeiro que ele veio viver dentro de nós. O Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, vive dentro de nós. Então, Deus, ele já está dentro de cada um de nós. Mas ainda assim, mesmo desta maneira, ele se revela pessoalmente a cada um de nós. Você já teve essa revelação de Deus pessoalmente? Se já teve, conte aqui embaixo nos comentários, já aproveite, já dê o seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas, mas deixe aqui embaixo, conte-nos a sua experiência, a revelação pessoal de Deus com você. Vamos adiante. Jó estava diante de uma manifestação teofânica de Deus e este falava-lhe do meio de um redemoinho. O que é essa manifestação teofânica? Era uma maneira de Deus se materializar para se comunicar com o homem. Com Elias foi através de uma brisa suave, com Moisés foi numa sarça ardente, e com cada pessoa lá em Gênesis, a Bíblia diz que Deus vinha conversar com Adão na viração do dia, né? Então, Deus, ele tem as suas maneiras, né, de se transfigurar para ser acessível ao homem, porque Deus, ele é espírito, e Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, Deus, para se comunicar conosco, ele tem maneiras específicas, manifestações teofânicas para poder se relacionar diretamente com o homem. E este lhe falava por meio de um redemoinho. Essa forma de manifestação divina é confirmada ao longo das Escrituras, como por exemplo com Moisés. Vamos ver Êxodo 19, eu vou ler na linguagem de hoje, Êxodo capítulo 19, segundo livro da Bíblia. Se você puder, abra sua Bíblia, já vai fazendo a sua lição de casa também, para vocês se familiarizando com os textos da aula desse domingo. Êxodo 19, do versículo 16 ao 19, diz assim: na manhã do terceiro dia, houve trovoadas e relâmpagos. Uma nuvem escura apareceu no monte e ouviu-se um som muito forte de trombeta. E todo o povo que estava no acampamento tremeu de medo. Moisés os levou para fora do acampamento, a fim de se encontrarem com Deus. E eles ficaram parados ao pé do monte. Todo o monte Sinai soltava fumaça, pois o Senhor havia descido sobre ele no meio do fogo. A fumaça subia como se fosse a fumaça de uma fornalha, e todo o povo tremia muito. O som da trombeta foi ficando cada vez mais forte. Moisés falou e Deus respondeu no barulho do trovão. Veja que coisa tenebrosa essa aparição de Deus, né? Essa teofania, essa manifestação de Deus ao povo de Israel. Então isso é a teofania. Isso mostra que Deus não é impessoal. Pelo contrário, ele é um ser que se revela e fala com homens. Jó
teve a sua vida transformada depois de ouvi-lo. Então veja essa questão que nós estamos meditando, a manifestação de Deus, a manifestação poderosa de Deus à humanidade, esse Deus relacional, esse Deus de relacionamento, coisa maravilhosa, dá vontade até de ser crente, como diz o irmão Isaías, nosso professor. Subtópico número 3, o Deus que está presente. Expositores bíblicos destacam que Deus se revela como Jeová, o Deus do pacto, do pacto Abraão, de José, o pacto adâmico, o Deus do pacto. Entre os capítulos 3 e 37, aparecem várias referências a Deus como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Na teologia tradicional exposta pelos amigos de Jó, essa era uma forma fria e distante de se referir a Deus. Lembram, num dos autores, numa das lições anteriores, nós vimos que Deus, para aquela teologia dos amigos de Jó, Deus não estava nem aí preocupado com o que estava acontecendo na terra, era um Deus distante, um Deus poderoso, um Deus soberano, porém distante. Ou seja, os amigos de Jó não viram o Deus da misericórdia, o Deus de amor, só viram o Deus de poder. Então ele coloca aqui um Deus que existe, repetindo um pouquinho o que eu estou falando, mas que está longe dos homens. Dessa forma, El Shaddai era, no entendimento deles, dos amigos de Jó, não se esqueçam, o nome que identificava Deus como forte e poderoso, mas distante e indiferente. Essa visão tradicional de Deus acabou por exaltar sua soberania, mas diminuir sua compaixão e misericórdia, que é o que eu acabei de falar. Na mentalidade religiosa daqueles amigos de Jó, Deus estava lá em cima, entronizado, glorificado, mas não tinha nada a ver com os problemas dos homens aqui na terra. Essa era a visão. Nesse contexto, agora vamos para Jó. Jó clama por encontrar a Deus, chegar ao seu trono. Vamos ver Jó 23, para a gente dar uma olhada nessa referência. Livro de Jó, pouco antes de Salmo, para quem não está muito familiarizado. Jó 23, eu vou ler na linguagem de hoje. Jó 23 e 3. Diz assim: gostaria de saber onde encontrá-lo, gostaria de ir até o lugar onde ele está. Essa é a fala de Jó. Versículos 8 e 9, ele diz: eu procuro no leste, mas Deus não está ali, e não o encontro no oeste. Versículo 9: e também não o vejo quando age no norte, ou se esconde no sul. Então veja a ansiedade, a ânsia de Jó por encontrar-se com Deus. Esse era o grande dilema do homem de Uso, o grande dilema de Jó. Pensar que Deus o havia abandonado. Ele, dentro daquele todo sofrimento e dentro do silêncio de Deus, ele chegou a pensar que Deus o havia abandonado. O patriarca nada sabia dos bastidores celestiais, onde o diabo apostou na sua falta de integridade, aquilo que nós vimos no capítulo 1 e capítulo 2, o diálogo entre Deus e Satanás. Jó não sabia a razão do silêncio de Deus, daí toda a sua angústia e desespero por se sentir sozinho e abandonado na hora da prova, na hora da cova, na hora do vale. Realmente, quem já passou por isso entende e sabe que parece que o céu ficou de bronze, parece que
Deus se esqueceu de nós. Parece que não tem resposta, não tem saída, a gente não consegue exercitar a fé de uma maneira racional. É isso que ele está querendo dizer. Ele não sabia a razão do silêncio de Deus, daí toda a sua angústia por se sentir sozinho e abandonado. Para ele, para Jó, o Criador se escondeu para não ouvir sua defesa. Olha só a que ponto Jó pensou. Mas o grande propósito do livro de Jó revela que, mesmo quando estamos às escuras, andando somente por fé e não por vista, Deus está presente e próximo de nós. Nós já constatamos isso no famoso salmo atribuído a Davi, Salmo 23, quando ele declara: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, né? Ele diz isso: não estarei só, porque tu estás comigo. Então, é um exercício de fé, e aqui eu quero principalmente falar para os maduros, né? Para os mais experientes, principalmente, que já passaram por isso, sabe do que nós estamos falando, e para aqueles que ainda não têm experiência. Meu irmão, minha irmã, se prepare, porque vai ter momentos que parece que Deus foi embora e se esqueceu de mim e de você. E você precisa caminhar, continuar, tateando com fé, às escuras, mas você precisa prosseguir. Você só não pode parar. Você não tem o direito de parar. Não tem o direito de desistir. Isso é para mim e para você. Assim como Jó não desistiu, né? E depois, agora nós estamos vendo Deus já começando a falar com ele. Vai ter uma hora que Deus vai falar, Deus vai abrir o céu, Deus vai fazer alguma coisa. Então, fique em paz no seu coração. Resumindo esse tópico 1, então, Deus se revela ao homem e se mostra presente diante da angústia. Mas às vezes o sofrimento é tão grande, a tragédia é tão grande, que a gente tem dificuldade de enxergar Deus em meio a tudo isso. Tópico número 2, então, a revelação de um Deus sábio. Subtópico 1, na mecânica celeste. Deus convida Jó a contemplar o universo e vê-lo como funciona. Está no capítulo 38 de Jó. Há uma mecânica celeste que rege os fenômenos naturais de forma que garanta sua perfeita regência. Olha que coisa linda. O Criador desafia Jó a contemplar tudo isso e ver como seu funcionamento harmônico atende a um propósito superior, né? De fato, o salmista disse que, Salmo 19, verso 1, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Jó se comportara como um grande sábio, mas Deus mostrou-lhe que ele nada sabia. Por isso, o Criador o desafia a contemplar o mar e o sol. Jó 38, do versículo 8 ao 15. Olha o que diz. Vejamos. Ou quem encerrou o mar com portas quando transbordou e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por envolvedouro? Quando passei sobre ele o meu decreto, ele pus portas e ferrolhos e disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas? Ou desde os teus dias deste ordem à madrugada, ou mostraste à alva o seu lugar, para que agarrasse nas extremidades da terra e os ímpios fossem sacudidos dela? Tudo se modela como barro sob o selo e se põe
como vestes, e dos ímpios se desvia a sua luz, e o braço altivo se quebranta. Ou entraste tu até as origens do mar, ou passeaste no mais profundo do abismo? Ou descobriram-se-te as portas da morte? Ou viste as portas da sombra da morte? Ou com o teu entendimento chegaste às larguras da terra? Faze-me saber se sabes tudo isto. Veja o questionamento de Deus, o diálogo de alto nível que Deus passa a ter com Jó. Jó se achava, e todos da sua época achavam em Jó o homem mais sábio. E o próprio Deus falou sobre isso. Mas e agora diante da sabedoria de Deus? É isso que Deus pergunta. E aí o comentarista diz: pois ele nada sabia das origens dos oceanos, da grandeza da luz solar e menos ainda das dimensões da criação. Ou seja, Jó foi colocado diante da grandeza do universo. Tudo criado no nível superior. Subtópico 2, na dinâmica da vida. Se Jó nada sabia sobre a ordem da criação, muito menos sobre a providência divina para mantê-la. Está lá do versículo 39 ao 41. Em Jó 39 ao 41, quando ele diz assim, porventura caçarás tu presa para a leoa, ou satisfarás a fome dos filhos dos leões, quando se agacham nos covis e estão à espreita nas covas? Quem prepara para os corvos o seu alimento, quando os seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem que comer? Então veja Deus falando para Jó, que ele sustentava tudo com o poder da sua providência. Jó deveria ser capaz de responder às seguintes questões. Primeiro, como veio a existir a criação? Segundo, como ela é preservada? Terceiro, saberia Jó explicar como Deus faz para alimentar os leões e os seus filhotes? Como as cabras monteses conseguiam dar cria a seus filhotes e protegê-los dos predadores? Está lá do versículo 1 ao 4 de Jó 39. E sobre o jumento e o boi selvagem, o avestruz, o cavalo de guerra, o falcão, a águia, tudo isso Deus estava questionando a Jó. Está claro que há uma providência divina que preserva as coisas criadas, pois todos esses animais foram projetados por um design inteligente, com suas peculiaridades, modo de ser e de viver. Então, esse design inteligente é um projeto inteligente, desenhado propositalmente, detalhadamente, tudo foi escrito, elaborado. Traz a ideia de um ser inteligente, que é o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que planejou e arquitetou toda a criação. Então, tudo foi criado por um design inteligente, um Deus superior, um Deus inteligente, um Deus maravilhoso, tá? Jó, modo de ser e de viver. Se Jó não sabia como explicar como eles viviam e se comportavam, o que o levava a pensar que poderia discutir com Deus de igual para igual? É o questionamento aqui. Era hora, portanto, de reconhecer o seu lugar e se humilhar diante da majestade divina. Nós, seres humanos, precisamos nos humilhar debaixo da mão poderosa desse Deus superior, desse Deus maravilhoso que enviou seu Filho Jesus para nos salvar numa cruz cruel, ali há 2000 anos atrás. Então,
nós precisamos reconhecer o nosso lugar. Subtópico 3, na necessidade de se conhecer melhor a Deus. Era preciso que Jó contivesse seu orgulho. De fato, ele falou muita verdade sobre Deus, mas ignorou o quanto não sabia acerca do Criador. A revelação de Deus sobre a mecânica celeste e da vida não foi uma censura à integridade e sinceridade do patriarca. Aos olhos de Deus, ele permanecia um homem justo e íntegro, mas falto de humildade, pois agiu de forma presunçosa ao questionar a majestade divina. Era necessário, portanto, que conhecesse melhor a Deus. Então aqui nós temos Deus colocando limites para Jó, né? Jó não sabia quase nada de Deus, ele sabia muito, mas diante da sabedoria de Deus, ele sabia muito pouco e precisava ser colocado no seu lugar. E às vezes nós também, né? Cada contorno da criação, cada formação de uma vida e cada ato de preservação da criação é Deus dando-se a conhecer ao ser humano. Reconheçamos o agir do Criador no universo e em nossa vida. Por isso que nós somos crentes, nós cremos num Deus que cuida de todo o planeta Terra, um Deus que cuida do universo, um Deus que cuida dos mínimos detalhes referentes a todos os seres criados e todas as criaturas e criações que há debaixo do céu. Por isso nós cremos nesse Deus tão maravilhoso. Resumindo o tópico 2, Deus se revela como sábio na mecânica celeste e na mecânica da vida, né, nas obras criadas. Tópico 3, a revelação de um Deus poderoso e justo, o Behemoth e o Leviatã. Nos capítulos 40 e 41, Deus faz referências a duas grandes criaturas. Ele chama a atenção de Jó para a natureza indomável desses animais, a fim de ilustrar seu poder divino. Algumas Bíblias traduzem esses termos como hipopótamo e crocodilo, respectivamente. Enquanto o Behemoth representava a força bruta de um animal por excelência, o Leviatã se parece mais com uma criatura com poderes sobrenaturais, né? Ele se apresenta, por exemplo, dessa forma em Isaías capítulo 27. Tá? Assim, o Behemoth e o Leviatã representam o ápice da força, tanto natural como sobrenatural, assim como é o inexplicável e maravilhoso mundo criado por Deus. Mesmo poderosos, Behemoth e Leviatã estavam debaixo da mão de Deus. Então aqui nós temos essas duas figuras animalescas, talvez com poderes sobrenaturais, né? Mas elas obedeciam a Deus. Tudo que Deus determinava, elas tinham que obedecer, tinham que fazer, mostrando a superioridade de Deus, né? Subtópico 2, justiça e graça. Se Jó não é capaz de lidar com Behemoth, nem com Leviatã, então como poderia tratar desse mundo complexo? É o questionamento filosófico. Ele agiria com justiça ao tratar dos complexos dilemas humanos? Deus deseja mostrar a Jó o seu erro ao dizer que o Criador não havia sido justo com ele nem com o ímpio. Lembram das aulas passadas que na mente deles o ímpio parecia que se dava bem, que vivia bem e que não acontecia nada, né? Citou até o salmista Asaf, que no final
ele entendeu que Deus sabia o que estava fazendo. É mais ou menos isso que aconteceu aqui com Jó. Nesse sentido, Jó seria capaz de tratar com o mundo de forma melhor que Deus, como deu indiretamente a entender nas suas argumentações, né? Ele não era capaz de domar sequer duas criaturas criadas por Deus, que era o Leviatã e o Berremote. Logo, jamais poderia ser igual ou mais justo que o próprio Criador, nem muito menos auto-justificar-se diante dele. Só a graça de Deus poderia justificá-lo. Ele dependeria somente da graça divina, né? Não há nada que possa justificar o ser humano diante de Deus, senão a sua maravilhosa graça. É o que Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, o versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, nenhum homem consegue salvar a si mesmo, nenhum homem é autoexistente, nenhum homem pode domar a sua própria vida, pode determinar, como tem alguns querendo determinar que uma pessoa de 1 ano até os 18 anos, ela é um ser que nós não sabemos o que é, que ela só vai se autodefinir, e olha aí, ela vai se autodefinir se ela quer ser homem ou mulher a partir dos 18 anos, a partir da maioridade. É um absurdo isso, é o mesmo questionamento aqui que acontece com Jó. E aí Paulo diz que é pela graça que nós somos salvos. Existe um Deus nos céus, todo-poderoso, salvador, criador e mantenedor de tudo isso que nós vemos e tentamos ver no universo, né, e na terra. Tudo isso está debaixo do controle de Deus. E Paulo diz, é pela fé. Capítulo 11 de Hebreus fala que tudo foi feito pela fé e nós vivemos pela fé. Ah, mas se eu visse Deus, eu ia crer. Não, se você visse Deus, você não ia crer. Essa é a questão. Se você não crê não vendo, vendo também você não vai crer. Na época de Jesus, muitas pessoas viram o poder de Deus em ação, mas mesmo assim não creram que ele era o Messias, o Deus encarnado que veio do céu. Portanto, Jó também precisava entender que ele dependeria, e todos nós dependemos da graça divina. Resumindo, tópico 3, o Berremote e o Leviatã revelam um Deus poderoso e justo. É só você olhar para as baleias jubarte, para os tubarões, para os mistérios das profundezas do mar, para os mistérios das estrelas lá no universo distante. Tudo isso revela a grandeza e o poder do nosso Deus. Portanto, que Deus te abençoe e te guarde. Essa foi a lição número 12, quando Deus se revela ao homem. Deixa aqui embaixo o seu gostei, um abraço apertado e compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas, para que elas também sejam abençoadas e esclarecidas por Deus. Um abraço apertado e até a próxima, se Deus quiser.